Olá, queridos, graça e paz, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. É muito bom estarmos juntos, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo, a sua web rádio TV, o seu canal de bênção. E esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. A nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a Igreja Batista Boas Novas, cumprindo a grande comissão deste ano sob o tema Fazendo uma Grande Obra. Não podemos descer. É muito bom poder estarmos juntos mais uma vez, transmitindo o culto a partir deste ambiente, fora do nosso santuário, excepcionalmente, tendo em vista as movimentações em torno do templo, com as atividades esportivas no Maracanã, estamos então transmitindo o culto a partir desse estúdio, talvez já conhecido de vocês. Onde você estiver, que estejam todos debaixo da santa e da bendita paz do Senhor. Saudamos você que já está aí ligadinho conosco. Um abraço, pastor Alain e sua família. A todos que estão conosco, Rony Márcio e sua família. Vamos convidar, vamos compartilhar e pedimos o apoio de vocês que estão aí para nos mandar notícias por aqui, como está chegando aí o áudio e a imagem. Estamos aqui então neste culto, como sempre acontece a partir do santuário, mas é a Igreja do Senhor reunida. Isso é que é importante. Lançando as nossas redes,
até aos confins da terra. Seguramente, pela internet, nós podemos chegar, pela graça do Senhor, até aos confins da terra. Quero convidar você que está conosco e pedir você que é da nossa família Boas Novas, possa também ajudar a fazer esse convite. Convidar você a estar conosco nesse mês de dezembro, nas nossas programações. Domingo que vem, pela manhã, nós vamos ter o musical do Ministério da Infância, o Verdadeiro Natal. Sempre é um evento muito abençoador na nossa vida. Estamos ali com as crianças e ela apresentando o seu musical. Prepare-se, vem estar conosco com a sua família. Será um momento muito importante, um momento de bênção na nossa vida. Vem estar conosco. No dia 31 de dezembro, é um outro convite que eu faço a você estar conosco. É o culto da virada do ano, quando vamos estar na presença do Senhor, recebendo o ano novo, um tempo de gratidão, um tempo de louvor, de adoração e um tempo de recepção do ano novo. Planeje, vem estar conosco. Será, assim, muito importante você passar desse ciclo para o outro ciclo, 2025 para 2026, na presença do Senhor. Venha estar conosco, será uma alegria receber você. Muito bem, vamos orar, agradecendo ao Senhor tudo que Ele nos tem concedido, né? As bênçãos que Ele nos tem dado, as orações respondidas, né? Vamos estar agradecendo a Deus também a vida dos aniversariantes. No dia de amanhã vai aniversariar a irmã Sônia Paz. Já estivemos com ela ontem, né? Quem estiver aí por perto, se ela estiver por aí, transmita a ela o nosso grande abraço da Igreja Batista Boas Novas, meu abraço pessoal, e a todos os aniversariantes. Nossa agenda consta a irmã Sônia, mas com certeza outras pessoas aniversariam no dia de hoje, na semana, né? E vamos então estar agradecendo a Deus a vida dos aniversariantes. De onde você estiver, você pode estar nos acompanhando com as suas orações, fazendo desse lugar onde você está um lugar de culto e de adoração ao Senhor. Saudamos aqui o irmão Elias, Regina, toda a sua família que está nos acompanhando. Alguns nomes eu consigo ver aqui na telinha. Vamos orar, queridos? Onde você está aí, para tudo que você estiver fazendo agora, e vamos estar então buscando a direção de Deus, agradecendo a Ele, né? Porque Deus é bom, não é verdade? Deus é maravilhoso. Vamos estar buscando a direção do Senhor. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, é a Igreja do Senhor reunida, mesmo através da internet, no mesmo propósito, na mesma comunhão, cumprindo a grande comissão, que é anunciar a mensagem transformadora do Evangelho, mensagem de paz, de esperança, de fé a todos os corações. Agradecemos ao Senhor por fazer parte da família do Senhor. Agradecemos ao Senhor as orações respondidas, as provisões materiais e espirituais que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos ao Senhor a vida dos aniversariantes. Colocamos diante do Senhor a vida da irmã Sônia Paz. Que o Senhor, ó Deus, esteja com a tua filha, conceda a ela mais e mais anos de vida, com saúde plena, na presença do Senhor. Agradecemos a vida de todos os aniversariantes desta semana. Que o Senhor Deus os abençoe com saúde, paz, alegria, sonhos realizados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos a bênção do Senhor para a nossa nação,
Que o vento do Teu Espírito sopre sobre nossa nação, trazendo paz, bênção, prosperidade. Visita, Pai, cada família, cada lar, nos mais longínquos lugares dessa terra, nos mais distantes lugares, onde estiver um lar, uma família, uma pessoa, que o Senhor ali visite com a Tua bênção, com o Teu amor, com a Tua paz. Que o Senhor remova da nossa terra tudo que não é bom, que não provém do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos a bênção do Senhor para a Igreja do Senhor do Brasil. Nesse domingo, onde estiver o Teu povo reunido, seja de que forma for, presencial ou online pela internet, que o Senhor nos abençoe. Que a mensagem do Senhor, ó Deus, cubra este país. Mensagem de paz e esperança, salvação, cura e libertação. Que o Senhor fortaleça o Teu povo, nos mantenha, Pai, sempre preparados e animados para falar do Teu amor, da Tua bondade. Que o Senhor nos abençoe, nós que aqui estamos, e aqueles que terão contato com essa transmissão. Que sejam, ó Deus, tocados, que sejam abençoados. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus é bom. Estamos vendo por aqui também a Lucielen, pastor Alain, toda a sua família. Estão convidando por aí. Vamos convidar, trazer o povo para participar do culto ao Senhor. Vamos convidar para domingo. Grande musical que vai acontecer no domingo. Será um tempo muito bom. A igreja vibra com as nossas crianças, cantando, adorando o Senhor. Domingo também nós vamos realizar pela manhã o café das famílias. Sempre aos quartos domingo nós antecipamos para não ficar tão próximo das celebrações de final de ano. Muito bem, queridos. Hoje eu quero compartilhar com você, trazer para você uma palavra sobre Natal. Sim, essa época de Natal, tanto se fala sobre Natal, não é isso? Tanto se vê aí sobre o Natal, tantas cores que nós associamos ao Natal, não é verdade? E eu quero, na verdade, esse tempo seja um tempo de uma conversa sobre o Natal, conversando sobre o Natal. Quero estabelecer com você, que nos assiste, uma conversa sobre o Natal. Pensar em algumas verdades, alguns valores importantes que têm a ver com o Natal. Porque nem tudo que reluz é ouro, não se diz? Não é o dito popular? Né, pastor Alain? Nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que se diz sobre Natal e que se faz sobre o Natal, queridos, é Natal. Eu sei que todos nós não gostamos de ser assim, mantido em engano. Às vezes estamos em engano por falta de informação, não é verdade? Mas a Bíblia nos dá instruções seguras, informações seguras sobre todos os assuntos relevantes para a nossa vida. E um desses assuntos é o Natal. Então vamos ter uma conversa sobre o Natal. O que é Natal de verdade? O que é Natal verdadeiramente? O texto é o texto bíblico que nós vamos ler, para só basear essa nossa conversa, é o texto de Lucas capítulo 1, 26 a 35, né? Diz assim, Lucas 1, 26 a 35. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. 6º mês tem a ver com a gravidez da parente de Maria. O texto vai
a narrativa do nascimento de Jesus passa então da mãe de João Batista para narrar sobre Maria. E diz assim: a uma virgem despojada, vou ler de novo. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte do Senhor para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. E o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de descer será chamado Filho de Deus. Essa é a narrativa que fala sobre como Maria recebeu essa notícia, como lhe foi comunicada. É uma predição do nascimento de Jesus. Fala o quê? O nascimento de Jesus é Natal. Então, Natal sempre gerou assim muita discussão no meio cristão, né? E também fora do meio cristão. Pessoas que são a favor de celebrar a data, pessoas que são contra a celebração da data e dizem assim: Jesus não nasceu no dia 25, não. Alguns dizem que não celebram a data porque essa data tem origem pagã e começou através de uma festa de adoração ao Deus Sol. Outros falam que Jesus não falou nada sobre o seu nascimento, só falou sobre a sua morte e ressurreição. E por aí vai. Você deve já ter ouvido isso. Pessoas que discordam, celebram, não celebram, mas o que nós precisamos entender e saber é que Jesus nasceu. Se foi dia 25, se foi dia 30, se foi outubro, como alguns dizem, não é aqui o importante. O importante é que Jesus nasceu. Na verdade, Jesus nasceu. Dados históricos, isso é de acordo com o registro histórico. O importante é o fato em si: Jesus nasceu. Mas essa data tem a ver com a adoração do Deus Sol. Natal não tem nada a ver com o Deus Sol. Se alguém pegou carona nesse evento histórico patrocinado pelo Senhor, que é o Natal de Jesus, paciência. Os evangélicos, Natal para nós é todo dia. Mas por que fazemos cantata de Natal, temos música de Natal? Eu estou aqui trazendo uma palavra sobre Natal. Porque, já que todos falam sobre Natal, já que Natal é um fato real bíblico registrado na história e pela palavra de Deus, vamos surfar nessa onda, como eu sempre digo, e vamos celebrar o Natal de Jesus. Detalhes aqui não importam, o importante é o fato em si. Está aqui, acabei de ler o registro bíblico sobre o nascimento de Jesus. E precisamos entender que o Natal não é obra de homem, nem de religião, nem de sistema religioso, mas o Natal é obra de Deus. O nascimento de Jesus não tem a ver
com homens, constituições, com nenhum sistema religioso. Mas o Natal de Jesus ele tem a ver com o plano de Deus para o mundo. Então, a partir desse ponto, as coisas ficam então importantes, porque é Deus com seu plano para a nossa vida, né? As pessoas podem ter muito motivo para celebrar ou não o Natal. Mas vamos entender uma coisa, precisamos entender os motivos de Deus. Ué, quem patrocinou o Natal? Não foi Deus? Então, quais foram os motivos de Deus? Por que Deus patrocinou o Natal? Então, o nascimento de Jesus, não só para os evangélicos, o povo cristão, mas para a humanidade, é um dos maiores acontecimentos históricos. Não está registrado só na Bíblia. Aqui temos o registro do nascimento de Jesus, antes, durante e depois, está aqui. Mas os registros históricos seculares dão conta do nascimento de Jesus. É um nascimento que tem nome do nenê, nome do pai, cidade onde morava, tem até o CEP. A história dessa criança, quando se fez homem, o que ele fez entre nós. Então, é um fato muito relevante. E nessa passagem, então, nós encontramos um momento em que o anjo Gabriel apareceu para Maria para comunicar que ela seria usada por Deus para que o Filho de Deus viesse até nós. Para que, como diz a santa palavra de Deus, o Deus se fizesse carne e habitasse entre nós. Por isso que um dos nomes de Jesus Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? E aqui então vamos entender algumas importantes lições e revelações e verdades sobre o Natal. Ok? Primeiro, o Natal, o nascimento de Jesus, ele foi predito, foi pré-anunciado, foi anunciado com muita antecedência. Não vamos fazer um estudo profético um estudo sobre as profecias que tem a ver com o nascimento de Jesus, mas facilmente você encontra na Sagrada Escritura os profetas há muito tempo, há muitos anos antes, anunciando o nascimento de Jesus. Salmos, profecia de Isaías, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, com muita antecedência e com muita riqueza de detalhes. Se tivéssemos um tempo mais largo, nós poderíamos aqui mencionar várias dessa profecia. E então há muitos detalhes. Uma das primeiras desses detalhes, como eu falei, é que o Natal já anunciou quem seria, o nascimento de Jesus já foi anunciado com a indicação de quem seria a mãe. Maria era bem-aventurada. Mãe, Maria, e o pai José, né? Se você estiver ouvindo alguns barulhos aí no fundo, pode ser que esteja chegando, são os fogos aqui no entorno, mas que sejam esses fogos para Jesus Cristo de Nazaré, não é verdade? Então nós vamos ver assim alguns detalhes, por exemplo, algumas riquezas. A primeira dessa riqueza é a respeito de Maria e José. Ela foi uma serva de Deus bem-aventurada, feliz, tinha um coração voltado para o Senhor, o anjo diz isso. Ela foi digna de admiração, Deus a escolheu. José também fazia parte, né, do plano de Deus. Vamos ver que lá em Gênesis 49, capítulo 49, tem lá Jacó abençoando seus filhos. E quando ele abençoou Judá, ao abençoar Judá, o seu filho, ele já havia apontado para Jesus Cristo, porque Jesus é descendente da tribo de Judá. Em Gênesis, lá atrás,
Então veja que como existem detalhes importantes. O pai, a mãe, tudo foi pré-anunciado, não teve o fator surpresa. O nascimento de Jesus Cristo foi anunciado muitos anos antes através dos profetas, como eu mencionei. Profecias que detalhavam até como seria a sua vida e o seu nascimento, a sua vida e a sua morte. Tudo isso descrito na palavra de Deus há muito tempo antes. O profeta Isaías, 700 antes de Cristo, já falava sobre o nascimento de Cristo. Os profetas então davam um detalhe do que iriam acontecer. O lugar onde Jesus iria nascer. Os profetas disseram que Jesus seria rejeitado pelo seu próprio povo. Tudo aconteceu. O profeta anunciou que Jesus, o Messias, viria através de uma virgem, de uma mulher. Os profetas anunciaram que ele seria humilhado e seria crucificado, cumprindo o seu plano de salvação para nós. São muitos os detalhes. Como acabei de citar, lá em Israel bem lá atrás, Jacó abençoando os seus filhos, profetizando que ele deveria vir da tribo de Judá. E foi assim que aconteceu. Aí você, quando vai ler a genealogia de Jesus Cristo, está lá descrito passo a passo, cumprindo-se as Escrituras, confirmando as Escrituras, as palavras proféticas. Então, primeira coisa assim, o Natal foi anunciado com muita antecedência, rico de detalhes, cidade, pai, mãe. Segundo fator importante do Natal é que o Natal veio estabelecer um propósito de Deus para cada pessoa. Veio estabelecer um propósito, um rumo certo para cada pessoa. Natal, o nascimento de Jesus, veio para nos dar um sentido na nossa vida. Porque a vida de qualquer pessoa sem o Natal é uma vida sem sentido. E foi isso que aconteceu com Maria. Agora, pense aqui comigo. Maria, até aquele momento dela receber a visita do anjo, o que estava assim na cabeça de Maria? O que seria normal na cabeça de uma jovem mulher, na expectativa de um casamento, tendo lá já o seu noivo? Vou me casar com José, vou ter filhos, vou levar uma vida bem-sucedida, igual as mulheres da minha época, as mulheres que eu conheço. O que não estava naquele momento no coração de Maria ainda nada assim de especial, um propósito grandioso. Só que quando o anjo apareceu, Maria recebeu da parte de Deus um propósito. Então Natal veio acontecer, Jesus nasceu para estabelecer um propósito relevante para todos nós. E um propósito muito maior do que ela imaginava. Isso que é importante do Natal. Não é o que você está vendo, cidade colorida, shopping, musiquinhas específicas, muito comércio, muito estresse, muita agitação, festa aqui, festa lá, comida aqui, comida lá, confraternização. Até aí não tem muito problema, pode até ter. Mas a essência do Natal
Essa é uma grande verdade do Natal, que o Natal veio estabelecer um propósito maior para a vida de cada pessoa. E foi isso que aconteceu com Maria. Ela se tornou mãe, humanamente falando, de Jesus. Foi encarregada de criar aquele menino, ela e José. Foi o veículo usado por Deus para trazer Jesus ao mundo. E da mesma forma, queridos, que Jesus veio e teve aquele encontro, que o Senhor veio e teve aquele encontro com Maria e trouxe para Maria um propósito elevado de vida, Ele veio para você também. Veio para mim também. Esse é o Natal. A notícia do Natal, do nascimento de Jesus, trouxe para Maria algo completamente novo. Ela continuou sendo a esposa de José, a mulher do seu tempo, uma família bem-sucedida, mas tinha para ela um propósito novo e grande, diferente daquele que ela havia pensado. Pois Jesus veio ao mundo para que cada pessoa pudesse ter um propósito da parte de Deus na sua vida. Um propósito maior. É importante, cada um tem seu propósito. Você pode ser um jovem, pode ser um adolescente, pode ser já um adulto, ter a profissão A, B, sem seu propósito. Amém. Mas o Natal, o nascimento de Jesus, a presença de Jesus entre nós, veio trazer um propósito grandioso. Ou seja, nós não vivemos só para trabalhar, acordar, dormir, estudar, ter nossos projetos, no outro dia fazer a mesma coisa. Faz parte da nossa rotina. Mas a presença de Jesus, o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, veio para estabelecer um propósito relevante para a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Maria. Natal não veio para você comprar mais do que você compra normalmente. Para nós ir para o shopping gastar o que às vezes nem podemos. Não. Para estabelecer esse frenesi, não é? Nessa época fica um frenesi, um agito. Conversando com um amigo essa semana, ele falou, tudo bem, tudo bem. Eu falei, você, tudo bem? Tudo bem, ainda não fui para o shopping. E nem vou, por causa do agito que é, aquela coisa, aquela aflição. Não, isso não é Natal. Natal, o nascimento de Jesus, foi anunciado para todos os homens. Veio para estabelecer um propósito maior para a nossa vida. E olha, Deus preparou o Natal. Guarda isso no seu coração. Deus preparou o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus, antes de você nascer. E Deus planejou a sua vida antes de você nascer. Também. Isso que é importante, porque Deus tem um propósito. Porque Deus já tinha um propósito maravilhoso para a sua vida. E esse propósito, ele se concretiza com a vinda de Jesus. Esse propósito seria realizado no Natal, nascimento de Jesus. Você nasceu, como eu nasci, né? Em um lugar certo, numa família certa, num tempo certo, para fazer a coisa certa, não é isso? Para dar certo, não é? Mas, em torno disso há um propósito de Deus para cada pessoa. E o propósito de Deus para a sua vida é maior do que você pensa. Maior do que você é. Maior do que eu sou.
A mensagem do Natal é essa mensagem. Um propósito novo da nossa vida. Antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já tinha esse propósito maravilhoso para nós. Traçou cada detalhe. Jeremias 1,5 fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só, Deus falando para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, eu tinha um propósito grandioso para você. Você seria profeta às nações. E é assim que Deus trabalha. O Natal representa um trabalho de Deus para me favorecer, para te favorecer, para te abençoar, para me abençoar. Muito antes de eu nascer. Salmo 139, verso 13 e 16. Olha o que o salmista fala: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Olha que escreveu Davi, inspirado pelo Espírito Santo: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que está falando aqui? Esse Deus que tem um propósito grandioso para a nossa vida, que planeja tudo com antecedência. E o que a Bíblia está nos dizendo é que antes mesmo de você nascer, o Senhor já te conhecia, já tinha um plano para a sua vida. E esse plano, que tem a ver com um propósito relevante, um sentido relevante para a vida, tem a ver com Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Daí o Natal. Percebeu então que Natal não tem nada com isso que a gente vê, a maioria das coisas que nós estamos vendo? Esse é o verdadeiro Natal. O Natal de Jesus. É um Natal que precisa ser celebrado. Ah, podemos festejar? Sim, por que não? Podemos celebrar. Reunir em família? Sim, por que não? Mas o principal é que o Natal tem a ver com um plano de Deus para a mudança da nossa vida aqui na Terra. Pensa nessa palavra, um propósito maior, algo maior, mais excelente, para além do que eu penso de mim mesmo, para além do que você pensa de você mesmo. Deus estabeleceu primeiro o seu plano e depois então Ele nos criou. É assim que funciona. Está tudo como sempre esteve planejado. E o Natal é esse grande plano de Deus para as nossas vidas. Não sei como está o seu coração. Como você tem lidado com o Natal? Mas eu quero convidar você a mergulhar no verdadeiro sentido do Natal. Ter contato com as verdades, as realidades do Natal. O que faz sentido para a nossa vida. O resto podemos fazer, como já mencionei, festa, confraternização, mas
entendendo o que é verdade sobre o Natal de Jesus Cristo. Esse é um tempo de nós reconsiderar. Você que já tem Jesus, você que já recebeu Jesus, você que celebra o Natal com essa consciência que é o nascimento do Jesus Cristo. É Jesus Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Glória a Deus por isso. Aproveite esse Natal para aprofundar a sua intimidade com Jesus. Aproveite esse Natal e busque em Deus capacitação, disposição para você falar mais desse Jesus, comunicar mais a luz de Cristo que está em você, nos seus afazeres, no seu trabalho, no ir e vir, na sua atividade profissional, atividades acadêmicas, por onde você passar, que você possa ir passando, exalando o bom perfume de Cristo, refletindo a luz de Cristo, refletindo a verdadeira luz do verdadeiro Natal, que é Jesus Cristo. Você que ainda não recebeu Jesus no seu coração, você celebra o Natal, você festeja, mas sem essa fé, sem essa confiança, você está perdendo o que de melhor tem no Natal, que é Jesus. O Natal sem Jesus não é Natal. Não. O Natal sem Jesus não é Natal. É uma festa igual a outra qualquer, que se coloca o rótulo de Jesus, mas não tem nada de Jesus. O Natal de Jesus, a celebração do Natal de Jesus, verdadeiramente, é reconhecer que ele nasceu, como o texto bíblico declara, para ser, como veio ao mundo como filho do Deus Altíssimo, para cumprir a missão de salvar-nos, de nos dar direção, estabelecer um propósito maior para a nossa vida. Que você aproveite esse Natal e abra o seu coração para Jesus. Viva o verdadeiro Natal, o Natal de Jesus, aquele que nasceu ali, naquele lugar tão humilde, naquela estrebaria, foi tão rejeitado, mas era o Filho de Deus. Não viva o Natal do shopping. Não. O Natal desse Natal do oba-oba. Esse Natal do shopping, só festa como um fim em si mesmo, é um Natal falsificado. O verdadeiro Natal é Jesus. Que Deus te abençoe você. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você possa receber na sua vida esse propósito maior que Deus tem para você. Amém? Nós vamos continuar essa conversa sobre o Natal nas próximas oportunidades. Mas desde já, eu quero desejar a você um permanente Natal. Todos os dias seja dia de Natal. Que nesse tempo, quando estamos celebrando o Natal, você possa fazer com sua família, tendo Jesus como centro. Que você possa curtir e celebrar o verdadeiro Natal. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Seu coração possa estar repleto da paz do Senhor. Eu termino te abençoando
e declarando: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, queridos? Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Tenha uma semana grandemente abençoada. Uma semana de boas notícias. Uma semana repleta da paz do Senhor.